conteúdos adultos não é tão bonita assim quanto você pensa. Shailene Woodley, uma ex-atriz pornográfica, ela conta no seu livro A Verdade por Trás da Pornografia sobre os bastidores da indústria adulta. Lá ela revela sobre coisas que acontecem dentro das cenas que são gravadas sobre os conteúdos adultos. Lá ela mostra sobre as pressões psicológicas, os danos físicos que atrizes sofrem durante a cena. Ela revela que teve uma cena, inclusive, tá, sobre uma atriz que estava contracenando com um ator, e essa atriz ela estava bem exausta, sabe? Durante a cena ali já não estava aguentando mais, já estava com muita dificuldade de contracenar, né? Porque são várias vezes feito pausas, né? Então imagina, você tá fazendo ali a cena, aí a pessoa fala, corta, não, agora vamos mudar a posição, não, agora tudo isso acontecia, e ela diz que mesmo com isso quiseram continuar, e essa atriz chegou a falecer dentro da cena, sabe? Então ela morreu contracenando com o ator. Dentro disso, isso é só um dos detalhes que o livro fala. Também fala muito sobre como a maconha é normal, é cerca de 90%, dentro, se eu não me engano, dentro do comum, dentro dos bastidores da indústria. Ou seja, são coisas que vão acontecendo, que acontecem nesse meio, que muitas das vezes não são reveladas. Mas nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre outras coisas que acontecem, o porquê você deve parar com isso e por que isso pode prejudicar a sua vida e principalmente o seu pensamento, a sua forma de pensar. Meu nome é Jonathan e aqui eu compartilho sobre coisas sobre desenvolvimento pessoal, coisas que estão me ajudando a ser uma pessoa melhor, e trago mais vídeos para vocês. Se inscreva no canal se você gosta de desenvolvimento pessoal, quer melhorar todos os dias, e bora pra cima. Então, gente, Shailene Woodley, ela foi uma atriz que foi muito corajosa a revelar isso, né? Durante os seus anos dentro da indústria, ela ganhou diversos prêmios, né, por fazer cenas que eu não vou descrever aqui, mas quando chegou quando ela passou por todas essas etapas, porque primeiro, ela não começou dentro da indústria, sabe? Ela não começou dentro da indústria, ela começou fazendo programas, entendeu? E dentro desse cenário, ela uma vez foi, não vou dizer assediada, né? Mas fizeram uma proposta para ela sobre o quanto ela possivelmente poderia ganhar estando dentro da indústria. E ela conta no livro que na época ela achou um valor muito alto, porque ela, pô, cara, eu vou ganhar por um vídeo o triplo ou 10 vezes mais do que eu poderia ganhar de repente estando fazendo um programa. Isso mexeu com a cabeça dela. E através disso ela foi para a indústria adulta. Lá ela vislumbrou algo, né? Mas quando ela chegou lá, ela se deparou com algo muito pesado, uma energia muito pesada. Ela já começou a achar aquele estranho, começou a clamar a Deus. Ela, cara, meu Deus, o que eu tô fazendo? Enfim, ela foi lá e fez a cena, tava dando o dinheirinho dela, acabou. Ela tá aí, ó, jogaram o lenço pra ela, toma aí. Tá, como se ela não fosse nada, entendeu? E isso que eu tô falando pra vocês é só um dos casos que muitas das vezes acontece. E aí você vai se perguntar, mas pô, cara, ela escolheu estar ali, tá? Por que as mulheres hoje recorrem a isso? Porque as mulheres muitas das vezes, ao invés de trabalhar, recorrem a isso. Cara, existe algo que o Miguel Soriano é um psicoterapeuta, ele estuda muito bem a respeito disso, e eu gosto muito do conteúdo dele, que ele fala, cara, que da mesma forma que o policial ele é treinado para poder identificar o olhar do suspeito, da mesma forma também os predadores que estão dentro da indústria são treinados para poder achar o perfil da vítima. Então, a pessoa, quando ela vai fazer um convite, ela começa a analisar, começa a interagir com a pessoa. Pô, mas o que aconteceu? Pô, você tem pai, tem mãe? Tal, por quê? Porque se não tiver pai nem mãe,
por perto já vai entender que aquela pessoa, se ela for levada a acontecer alguma coisa, não vai ter problema com a família, entende? Então um dos casos, cara, que aconteceu muito, que fala no livro, foi sobre a Shelley Lovin estar sentada numa praça quando ela foi expulsa de casa da mãe dela, e aí ela não tinha dinheiro, não tinha nada, sabe? E um dos caras, que era, podemos dizer, cafetão, chegou, viu que ela tava chorando lá, e ele falou, cara, por que você tá chorando? Aí ela começou a falar pra ele, não, porque eu fui largada, minha mãe me abandonou, não sei o que, tal. Aí o cara abraçou ela. Só que ela não tinha a presença paterna. Entendeu? Não tinha uma presença paterna muito boa. Isso, não tinha uma presença materna muito boa. E aí, e também paterna também. E aí, ela foi abraçada pelo aquele cara. E naquele momento ela sentiu aquele abraço acolhedor e fez a seguinte proposta. Falou, cara, tem um cara que gostou de você, entendeu? Ele quer te encontrar por tantos dólares, entendeu? E ela ficou horrorizada. Chegou lá, o cara pegou, ela aceitou, né? Que ela tava com fome, tava na rua. E aí, ela fez o problema. Na hora o cara foi super educado com ela, mas ela depois começou a encontrar caras ruins. Então, tudo começa com isso, entendeu? Tudo começa com esse olhar da vulnerabilidade da pessoa, entendeu? E a partir disso, voltando agora para a parte da estando na indústria, ela revela, cara, que muitas atrizes, elas são submetidas, não submetidas, mas são disponibilizados dentro da indústria remédios para poder anestesiar a dor que elas sentem. Por quê? Porque para a pessoa fazer aquele tipo de cena, cara, não tem como, mano. Uma pessoa normal não consegue fazer aquilo tudo, entende? Não consegue fazer tudo aquilo. Então, o que ela precisa? Ela precisa de drogas pesadas. E para isso, a indústria disponibiliza, eu não vou, se eu estiver errado, vocês me recorrem, mas o anestesista ou farmacêutico, não sei, para poder ter aquele remédio lá disponível para as atrizes quando ela bem precisar, entendeu? Coisas que, para poder uma pessoa ter, ela precisaria de um documento, precisaria de uma receita, né, que fala. E essa receita autorizada pelo médico, e dentro da indústria tem isso, entendeu? Então é um dos casos que acontecem, entendeu? Então, gente, eu estou citando esse caso aqui sobre os bastidores porque, se você for analisar, cara, tudo isso é uma forma de fazer, cara, não sei, mano, mas tudo isso é algo que prejudica tanto a pessoa que está trabalhando com aquilo quanto a pessoa que está consumindo, entende? Porque a pessoa está se destruindo. Essa imagem da pessoa nunca mais vai ser esquecida. Aquela pessoa sempre vai ser taxada pelo aquilo que ela fez no passado. A gente pode dar um exemplo daquela atriz de óculos que você conhece, entendeu? Essa aí, quando ela tentou, essa moça, ela tentou sair, fazer outras coisas, tentou narrar um jogo de futebol, se eu não me engano, americano, mas ela não conseguiu ir para outra profissão, porque a imagem dela foi associada só porque ela gravou 10 vídeos, entendeu? Então, quando a gente estuda a fundo sobre isso, a gente percebe que é muito mais prejudicial do que é vendido, entende? Então, cara, conscientização, ter essa consciência de que você não está prejudicando só você, a gente não está prejudicando só a gente, é algo que vai fazer parar, entendeu? É algo que vai fazer clamar a Deus, falar assim, me ajuda nessa parada aí, ajuda aí, tá difícil, entendeu? Porque você vai entender que tá de acordo com os teus valores, então você automaticamente não vai querer fazer isso. Isso é algo que vai acontecendo dentro da indústria, entende? Outra coisa que ela conta que foi demais é que eu não vou citar nomes aqui para não ser desmonetizada, tá? Mas se você quer ler esse livro, cara, comenta aqui embaixo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? O link, e vou compartilhar com vocês.
Cara, tem outra coisa que ela fala, não vou citar nomes aqui para não ser desmonetizado, mas no livro ela conta que algumas atrizes ganharam um prêmio super importante, considerado deles, né, dentro da indústria, e que não apareceram no dia para receber essa premiação porque estavam super drogadas, estavam super mal e não apareceram na premiação, entende? Porque estavam super dopadas, cara. Então, é coisas que hoje é normalizada, sempre foi normalizada, que é algo que é muito prejudicial, cara. Pensa bem, mano, você não tá destruindo somente você. A gente não tá destruindo só a gente tá destruindo também quem está produzindo esse tipo de conteúdo, entendeu? Que a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma, entende? Mas tudo isso, cara, agora falando um pouco mais, tudo isso, pensa, cara, tudo isso é arquitetado para poder enfraquecer o ser humano, enfraquecer a família, enfraquecer, cara, o que Deus criou para poder funcionar normal. Cara, pensa bem, cara. Mano, algumas pesquisas, eu não vou recordar agora, mas muitas pesquisas falam, cara, que boa parte dos divórcios estão relacionados pelo menos com 98% com o uso da pornografia. Então, cara, você vê que até o divórcio tá relacionado a isso. Então, é algo que, cara, a gente tem que ter consciência, mano. Tem que ter consciência, tá ligado? Tem que ter consciência, mano. Pensar, analisar, ver se não tá sendo prejudicial. Hoje a sociedade vem disso como se fosse um estilo de vida, entende? Então a gente deveria declarar guerra aqui contra essa indústria, declarar guerra contra isso que a gente está vivendo, porque tudo isso está ligado para a gente poder consumir o conteúdo lá. Pensa bem, você tem a presença da música, que é influenciada pela música, aquela plataforma lá, que eu não vou falar o nome, que é da dancinha, que só disponibiliza esse tipo de conteúdo. Pensa bem também, o meio que a gente vive, que é algo normal, é coisa de homem mesmo, tudo isso faz com que essa indústria seja alimentada. Então tem uma estrutura para poder funcionar isso, entende? Mas nada é à toa. Mas se você é um cara que hoje busca evolução, entende que, cara, você foi chamado para fazer o que Deus quer, mano, se inscreve nesse canal, deixa seu like, que eu vou estar trazendo várias verdades aqui, entendeu? Sobre algo, se uma pessoa compartilhar uma coisa que eu já tive problema com isso, tá? E por isso estou falando isso pra vocês aqui. E meu nome é Jonathan, e se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixe seu like, tamo junto.